3 minutos com Armando Mercadante. – 59 anos, 3 milhões de habitantes. Notamos que há 3 tipos de Brasília. Brasília dos políticos, Brasília da indústria turística e dos cidadãos que moram e são os nativos. Isto é, uma cidade que vai do luxo ao caos. O que deu errado? Getúlio Vargas, em 53, assinou uma lei que ele recebeu do Congresso que determinava que o Poder Executivo deveria tomar as providências finais para a construção da capital, que já tinha sido decidida desde o início da República. Essa lei dizia: 1. A cidade deve ter 500 mil habitantes. 2. A cidade deve ser projetada, os ministérios, os órgãos públicos, as autarquias, o Poder Judiciário, todos os órgãos do Estado brasileiro devem fazer um planejamento de si próprio para quanto vai necessitar de área. Ainda o governo deve contratar os estudos finais para a localização da cidade, não mais do Distrito Federal, que já estava determinado. Getúlio Vargas, quando assinou essa lei, pensou a cidade para 500 mil habitantes. E foi esse 500 mil habitantes que presidiu o edital do concurso em 1957, que o Juscelino pegou. Só que os ministérios e os órgãos públicos, todos, não fizeram o planejamento necessário. Nenhum órgão mandou. E a gente vê a cidade que o Poder Judiciário tem, na Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal, e mais nada. No projeto do Lúcio Costa, na época era o Tribunal Federal de Recursos, hoje é o STJ. O Superior Tribunal do Trabalho, o Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal Eleitoral, não estavam previstos pelo Lúcio Costa. Eles têm o mesmo status que os ministérios, era o primeiro escalão do Poder Judiciário. Então, eles deveriam estar na esplanada dos ministérios, não numa praça separada. Essa Brasília que o Juscelino pegou no pensamento, ele deu um golpe de mestre político quando ele fez, no famoso comício de Jataí, que ele determinou que ia na campanha dele ainda, que ele falou que ia construir a capital. A pergunta foi se ele ia cumprir a Constituição, e ele disse que sim. Mas ele saltou uma etapa importante no planejamento de Brasília, que foi: esses órgãos precisavam determinar as suas necessidades de área, que isso não compareceu no edital. O edital não dizia nada de que deveria ser a cidade, que não foi declarado isso. Isso é, eles não tinham a ideia do que era a função de cada objeto. E não tinham a ideia do planejamento geral, porque na mesma época que foi construído Brasília, o Nordeste, a disponibilidade de mão de obra muito grande pela seca que estava passando há 4, 5 anos. Tinha muita gente. Então, antes do concurso ser aberto, ser julgado em março de 57, já tinha lá uma população que veio porque vai ter uma cidade pertinho da expectativa de trabalho. Então, isso não foi calculado pela Nova Cap, pelos órgãos de governo que estavam, a comissão de mudança, que estavam trabalhando nisso. E a Cidade Livre, que hoje em dia é o Núcleo Bandeirante. Que é o Núcleo Bandeirante, exatamente. Se criou antes de ter a ideia de que cidade ia ser construída. Essa contradição de uma cidade planejada e uma cidade absolutamente não planejada. Ela, no fundo, eu, como arquiteto, digo que ela foi projetada. Houve um projeto do Lúcio Costa, aquilo não é um plano, é um projeto. Porque se ele fosse fazer o planejamento, a cidade não estaria construída hoje. E ele queria ocupar o centro do território nacional. Ele queria ocupar o Planalto Central. É o objetivo, desde a República, o objetivo de Brasília era a ocupação do território nacional. O nome Plano Piloto foi a Nova Cap que colocou esse nome no edital. Então, o projeto do ganhador, Lúcio Costa, ele foi colocado fielmente em prática? Não. O júri
observou algumas coisas no projeto, 4 itens que o júri observa. Um deles é irrelevante, que é a localização do aeroporto, mas os outros faltavam estradas vicinais. O terceiro, que havia muita terra indiscriminada entre a cidade e o lago. E a Nova Cap fez o deslocamento da cidade para leste. Então, se você pensar, tem que para compreender bem esse raciocínio, o centro da praça do Buriti, que chama hoje Buriti por causa daquele Buriti que está lá no meio, mas era para ser onde é exatamente a cruz do cruzeiro atrás hoje do Memorial JK. Ali era para ser o centro da Praça do Buriti. Isso no planejamento original. Exatamente. E foi deslocado para diminuir a faixa de terras entre a cidade e o lago. E a Nova Cap fez uma série de modificações. Essa modificação ela dá muitos efeitos que a gente nem percebe, a gente nem tem ideia, porque a cidade já foi construída com essas mudanças. O Israel Pinheiro mexeu nas áreas residenciais. Por exemplo, o Lúcio Costa projetou a cidade em 3 faixas de quadra, as que hoje a gente chama de quadra 100, as quadras 300 e as quadras 200. As 400 não havia. O Lúcio Costa interferiu nisso, ele ajudou, ele fez as quadras 400, porque ele pretendia que não houvesse cidade satélite. Abrigaria todo mundo aqui. Todo mundo. As quadras 400 foram projetadas para serem de quadras econômicas, com 3 andares, não precisar de elevador. E fazer apartamentos pequenos para a população de hoje mora na periferia, morar nas 400. Então foi crescendo meio que desordenadamente. Aí que está. Ela tinha um projeto, numa parte, que era o plano piloto, porque é o que foi construído, né? O plano piloto é o centro de Brasília. Brasília é todo o Distrito Federal, de Planaltina até Braslândia, chama hoje de região administrativa, fica essa briga de nome. Isso tudo é Brasília. Esses lugares são bairros de Brasília. O Israel Pinheiro, nessa coisa de mexer nas áreas residenciais do projeto do Lúcio Costa, ele acrescentou as quadras 400, acrescentou as casas da W3. Só nessa alteração, o número previsto de habitantes já teve uma interferência enorme. E, por incrível que pareça, no plano piloto, ele tirou umas 8, 10 quadras que ficavam nas pontas. Tinha 17 quadras no projeto do Lúcio Costa. Ele tirou 2 de cada ponta, em todo o conjunto, e construiu todas as quadras 400 que não havia. Fazendo a conta da possibilidade da quadra, seria apartamento de 60, 80 metros quadrados. Então, apartamentos para classe média baixa, e não apartamentos como tem em algumas quadras na Asa Sul, apartamento de 400 metros. Teria um padrão, então? Teria um padrão. Dentro desse desenho, né, desse Frankenstein que se foi desenhando urbano, é perceptível notarmos uma segregação urbana. Parece que as pessoas são determinadas a ficarem em determinados locais, viverem com determinadas culturas. Isso foi planejado? Não. Quando eu falo que o Lúcio Costa tentou fazer as quadras 400 para não criar a cidade satélite, ele não queria essa segregação que houve. Ele não pensou nisso. A Ceilândia foi uma coisa que eu acho dos absurdos sociais que se fazem no Brasil. Havia uma invasão, né, que se chamava invasão do Iapeí, Morro do Urubu, Morro do Querosene, atrás do que é hoje o Museu da Memória Candanga, que era o Hospital do Iapeí. O nome genérico que se dava para aquilo lá era invasão do Iapeí, para aquele conjunto. Tinha 50 mil pessoas em 1967 nessa invasão de barraco. O governo do Distrito Federal criou uma comissão de erradicação de invasões, que providenciou a mudança dessa população que estava ali atrás do Hospital do IAPI, perto do Núcleo Bandeirantes, portanto, a 5 quilômetros do plano piloto, aonde estava o trabalho, e deslocou essa população num período que foi até 72, por aí assim,
criou a Ceilândia usando o nome Ceilândia, terra da Comissão de Erradicação de Invasões. E no lugar da Ceilândia, da invasão do IAPI, hoje tem casas do Parkway. Então, foi uma ação governamental que criou essa segregação. E foi no governo Juscelino Kubitschek isso. Não foi depois. Essas cidades, né, que são chamadas satélites, Sim. que é como se fossem bairros em outros estados. Bairros. São bairros. Ela faz parte do planejamento? Não. A Tabatinga era o projeto que a Nova Cap fez é de um núcleo rural. Só que a própria Nova Cap percebeu que a Cidade Livre não estava aguentando o crescimento de população. As construtoras que vieram para a construção da cidade criaram seus acampamentos. A Vila Planalto são vários acampamentos de obra que foram, inclusive, tombados. E veja bem, cidade satélite é uma palavra que se usa numa teoria urbanística que era a cidade-jardim, que foi uma das coisas, não foi a única, mas foi uma das... presidiram na cabeça do Lúcio Costa o projeto de Brasília. A cidade-jardim tinha a ideia assim, faz uma cidade, na proposta original inglesa do final do século XIX, 1898, a proposta era fazer cidades de 70 mil habitantes. Quando chegasse aos 70 mil habitantes, não deixar a cidade continuar crescendo naturalmente. Ela ia crescer por reprodução, uma nova cidade ao lado, ou perto, para ser a cidade satélite da cidade original. Brasília não tinha construído nem 10 quadras, já estavam fazendo Tabatinga, Gama, coisa. Depois da Cidade Livre, qual foi a primeira cidade satélite? A Taguatinga. Taguatinga. Taguatinga é a primeira de todas. Eles fizeram... Porque, veja só, eu falei do deslocamento do plano e falei do anel que foi construído de estrada, a estrada que foi construída ao redor da bacia do Lago Paranoá, que é a EPCT, que ainda hoje está aí, é uma estrada que faz o contorno da bacia do Lago Paranoá, quase que precisamente sobre o divisor de águas. Então, é a bacia do Lago Paranoá. Essa estrada, a Nova Cap até usava, informalmente, um nome de anel sanitário. Porque, teoricamente, no interior desse anel, não deveria ter nenhuma construção além da cidade. Era só o plano piloto, nada mais. O plano piloto compreendia cerca de 100 mil habitantes em casas térreas na beira do lago, onde hoje são os clubes, norte e sul, né? Mas nada do outro lado do lago. Teria a moradia que tem hoje em dia? Nada disso. E a Nova Cap falava que esse anel sanitário era para preservar o meio ambiente dessa região. Então quer dizer que a poesia, né, para se tornar concreta, para se institucionalizar, o sanitário virou cidade satélite. Exatamente. Foi por aí. Na realidade, foi uma forma de expulsar a população de baixa renda do plano piloto. Aí faz quadras com menos apartamentos dentro do plano piloto, diminui o número de apartamentos por quadra, diminui a população do plano piloto e expulsa as populações de renda mais baixa para fora do anel sanitário. E nesse processo entra toda a especulação imobiliária. Exatamente, é isso. Isso, no fundo, é o que preside a história do Brasil. A especulação imobiliária, até hoje, é o que preside a história do Brasil. Você pode prestar atenção que todos os problemas que tem é quando alguém quer construir alguma coisa em algum lugar e dá-se um jeito. Dá-se um jeito e se faz. E se você quiser saber um pouco mais da história de Brasília, as informações do professor apaixonado por Brasília, o Dr. Antônio Carlos Carpintero, estarão na descrição do vídeo. Lembrando que inscreva-se no canal e deixe o seu like. Não se esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. É um prazer para mim. Falar de Brasília para mim é sempre um prazer. Sucesso em sua caminhada. Obrigado. 3 minutos com Armando Mercadante.